a ideia de solidariedade. Então, só que, claro, quando a gente pensa em ciência, a ciência usa linguagem, né? No nosso caso, usa português, né? Então, no caso do Durkheim, usava francês, claro que nesse caso aqui está traduzido. Mas, então a gente pega uma linguagem que já existe, né? Uma palavra, um conceito, digamos assim, e transforma ele. Então, solidariedade, para tentar explicar ou, né, tornar algo, digamos assim, palpável sobre o que se está falando, né? E aí, para o Durkheim, ele pegou a palavra solidariedade. Só que solidariedade, nesse caso, não é no sentido que a gente pensa no uso comum da palavra, né? Isso é uma coisa que é importante tomar cuidado. Quando a gente está falando de solidariedade aqui, então, a gente está falando sobre os laços, né, que mantêm a sociedade unida. Então, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas, por exemplo, olha o tamanho da nossa sociedade, né? Se a gente pensar só, vamos pensar, por exemplo, o Brasil. São 200, hoje cerca de 210 milhões de habitantes, né? Se a gente pensar o Paraná, né, são cerca de 10 milhões de habitantes. Se a gente pensar a nossa cidade aqui, Maringá, são cerca de 400 mil habitantes, né? Então, isso, claro, se a gente considerar a região metropolitana de Maringá, né, que são cerca de 25 municípios aqui colados a Maringá, isso vai saltar aí vai chegar perto de 1 milhão, né? Então, claro, faz sentido considerar porque essas pessoas, em geral, vêm trabalhar, estudar aqui em Maringá, né? Não sei, talvez seja até o caso de um de vocês, né? Então, quando a gente pensa em solidariedade social, ele está falando nessa ideia, você já pararam para pensar como é que pode, né? A gente vive numa cidade de, sei lá, vamos pegar então 400 mil habitantes em Maringá. Como é que pode as coisas funcionarem, né? É muita gente, 400 mil pessoas, né? 400 mil pessoas que todo dia, claro, antes da pandemia, né? Principalmente, mas digamos que quando a pandemia acabar, as coisas vão voltar ao normal, né? Então imagina, todo dia 400 mil pessoas saem para estudar, para trabalhar, para passear, enfim, para fazer compras, para fazer uma série de coisas, né? Fazer esporte. E a vida funciona, né? Você consegue ir no lugar que você precisa, você vai para a escola, seu pai e sua mãe vão trabalhar, enfim, cada pessoa consegue ir até onde precisa ir, volta e a sua vida funciona, ela segue, né? Tem um fluxo, digamos assim, né? O Durkheim se perguntava esse tipo de coisa, né? Como pode uma sociedade, as sociedades modernas, e aí, claro, pensando no contexto do Durkheim, um cara que estava tentando entender como funciona a sociedade moderna, né? Como funciona a sociedade do presente. Isso é uma diferença básica da sociologia para a história, né? Em geral, os historiadores estão preocupados em entender como eram as sociedades do passado, né? Os sociólogos estão preocupados em entender como é a sociedade do agora, do presente, né? Então, imagina, o Durkheim estava pensando, como é que pode, né? As cidades de hoje são tão grandes, milhões de habitantes em alguns casos, né? São Paulo, a maior cidade da América Latina, tem cerca de 13, 14 milhões de habitantes, né? Isso é 4 vezes a população do Uruguai, por exemplo, né? Que é um país. Então, a gente tem numa cidade brasileira, São Paulo, 4 vezes a população de um país como o Uruguai. Como pode as coisas funcionarem, né? Como que a sociedade não entra em colapso, né? Digamos assim, por que ela não para totalmente, ou por que as coisas não dão mais errado? Claro, tem acidentes no meio disso, tem coisas que dão errado, mas em comparação, né, ao que dá certo é muito menor, né? A vida funciona, as pessoas conseguem seguir suas vidas. Então, essa era uma questão que estava colocada para ele, né? Como pode, né? Sociedades de hoje tão grandes, com tanta gente, com tantas coisas diversas que as pessoas fazem dentro de uma cidade, como pode que a vida funcione, né? Que as coisas aconteçam sem entrar em colapso, sem ter nenhum problema muito sério, né? E aí que entra o conceito dele de solidariedade. Segundo ele, o que explica e aí ele fez uma comparação, né? Porque a sociedade moderna, nesse sentido, seria muito diferente das sociedades antigas, né? Porque as sociedades de hoje são muito grandes, tem muitas pessoas num espaço pequeno, né? Se concentra todo mundo numa cidade, ou, claro, em várias cidades, mas é muita gente em um local muito específico. Gente muito diferente, né? Com religiões diferentes, com famílias diferentes, com classes sociais diferentes, enfim. É muito variado, né? Uma quantidade muito grande de características sociais dessas pessoas. Como pode, né? Então, que a sociedade funcione, que as coisas deem certo em alguma medida para que todo mundo consiga viver sua vida, né? E aí,
ele explicou isso a partir da ideia de solidariedade, né? No passado, então, as sociedades seriam mais simples, né? Menos pessoas, menos diversidade, né? Em relação a todas essas variáveis, classe social, religião e por aí vai. Segundo ele, então, o conceito de solidariedade ajudaria a gente a pensar isso, né? E solidariedade pensada como, então, não no sentido comum da palavra, né? Mas no sentido de que, para ele, solidariedade social são os laços que unem os indivíduos, né? A coletividade. Né? Por que a gente não abandona simplesmente a vida social, né? E vai, sei lá, viver sozinho ou tentar viver sozinho. Então, essa ideia da solidariedade, segundo Durkheim, as sociedades do passado desenvolveram um tipo de solidariedade, né, de união, que ele chamaria de mecânica. Por que mecânica, né? Porque os laços que essas sociedades construíam, elas eram baseadas na semelhança. Então, digamos que as engrenagens da sociedade funcionavam porque era todo mundo igual, ou muito parecido, né? Então, geralmente nas sociedades a divisão do trabalho era muito pequena, né? Em que sentido? Geralmente era uma divisão por sexo e idade, né? Então, sei lá, se a gente pegar as sociedades indígenas aqui da América, né? Eram sociedades em que grande parte o trabalho era dividido de acordo com a idade, então os mais novos tinham um tipo de trabalho e os mais velhos outro tipo de trabalho, e pelo sexo, né? Então, geralmente as mulheres cuidavam da agricultura, por exemplo, e os homens cuidavam da caça e da pesca e da guerra, né? Então, era uma divisão muito simples, né? Simplesmente considerando o sexo da pessoa, o gênero dela, né? E muitas vezes a idade, então, né? De acordo com a idade, você tinha um tipo de função também. Ou então pense a Idade Média, por exemplo, né? Que é a sociedade, nesse modelo de sociedade ocidental que a gente tem hoje, é o que veio antes da gente, né? A Idade Média, as pessoas basicamente só tinham uma religião, que era o cristianismo, né? Isso, claro, considerando a Europa e depois a influência que os colonizadores europeus trouxeram para o Brasil, para a América como um todo, principalmente. Né? Então, tanto é que até hoje no Brasil, por exemplo, a maior parte de nós segue o cristianismo, né? Seja os católicos ou seja os evangélicos. Né? Então, o primeiro ponto, né? Então, imagine, na Idade Média, as pessoas, todo mundo era cristão, e nesse caso, cristão católico, né? A Igreja Católica, ainda não existiam as igrejas evangélicas, em geral, na Idade Média, como a gente conhece hoje. Então, basicamente, todo mundo seguia a mesma religião, todo mundo trabalhava na área rural, então todo mundo era agricultor, ou cuidava criando animais, ou coisas desse tipo, mas tudo ligado ao campo. Então, não tinha muita diversidade, né? As pessoas passavam a vida inteira trabalhando na roça, e praticando uma mesma religião, no caso, o catolicismo. Então, não havia muita diversidade. Então, essas pessoas se mantinham unidas, porque se eu vivo num lugar onde todo mundo é igual a mim, todo mundo concorda com aquilo que eu faço, a gente vai se manter unido, né? Porque não vai ter problema, né? A gente vai, todo mundo concorda, todo mundo vive, pensa mais ou menos parecido. Então, esse tipo de solidariedade, onde as pessoas se mantêm unidas em sociedade, porque elas são muito parecidas, né? Evita aí conflito, evita um desgaste social, porque simplesmente as pessoas seguem a mesma religião, têm o mesmo tipo de trabalho, têm o mesmo tipo de função na sociedade, digamos assim, muito parecida, né? Então, não cria muito atrito, não cria muito problema, né? Segundo ele, então, as sociedades antes de nós se mantinham basicamente por isso, né? Porque eles eram todos muito parecidos, seguiam os mesmos tipos de religião, os mesmos tipos de crença, tinha pouca divisão do trabalho, todo mundo fazia mais ou menos a mesma coisa durante a vida toda. Então não havia muito problema nesse sentido que criasse diferenças nessas sociedades. Né? Só que nas sociedades modernas isso já não explica, né, as coisas. Por quê? Porque a sociedade de hoje é muito diversa, né? Então, vamos pensar aqui, né, o Brasil, a gente tem várias religiões, né? Tem aí o catolicismo, tem as igrejas evangélicas, tem a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo, e por aí vai, né? As religiões aqui em Maringá, especialmente, né? Tem o Seixonoye, tem outras culturas religiosas que vieram com as pessoas asiáticas. Então, a gente tem uma diversidade muito grande hoje, né? Não só no Brasil, mas basicamente todas as sociedades modernas. Né? Então, as pessoas têm religiões muito diferentes, partidos, as pessoas têm opiniões políticas muito diferentes, né? Sei lá, tem gente que é mais conservadora, tem gente que é mais progressista, então varia muito, né? Tem muita opinião política sobre tudo. As pessoas,
o trabalho é muito dividido, né? Então, sei lá, só pegar o exemplo da escola, né? A escola, conforme a gente vai avançando, né, na escola, só vai ficando cada vez mais complexo, né? Então a gente começa lá, sei lá, ensino primário, né? A gente tem 2, 3 professoras, sei lá, uma professora de educação física, uma pedagoga que ensina a gente a ler e escrever, a gente tem, sei lá, uma professora de arte, e é mais ou menos isso, né? Uma professora de ensino religioso, e acabou por aí. Depois a gente vai para o ensino fundamental. O ensino fundamental aí já se complexifica, né? A gente tem, sei lá, professor de ciências, história, geografia, matemática, entre outras coisas, né? E aí, quando a gente vai para o ensino médio, isso fica mais complexo ainda, né? Vocês agora, primeiro ano do ensino médio, vocês ganharam bem mais. Sociologia é uma delas, inclusive, né? Sociologia, filosofia. Se bem que no caso de vocês já tinham, né? Filosofia no ensino fundamental também. Então, filosofia, sociologia, quando a gente pensa física, química, que passam a ser disciplinas separadas, né? Para vocês estudarem. E por aí vai, só as coisas só aumentaram, né? Em muitos casos também, a própria disciplina de português, né? É dividido em gramática. Às vezes você tem a professora que só ensina gramática, vai ter outra professora que vai só ensinar literatura, redação, e por aí vai. Então, percebam, essa é uma característica geral das sociedades modernas, né, segundo Durkheim. Elas são muito diversas, né? Então as pessoas são muito diferentes em vários aspectos: economia, política, cultura, e por aí vai. Então, as sociedades de hoje, segundo ele, a gente não consegue mais explicar como as sociedades do passado, né? Que era onde todo mundo era muito parecido. Hoje é o contrário, todo mundo é muito diferente, né? As pessoas são muito diferentes em vários aspectos. E aí, então, segundo ele, as sociedades modernas se mantêm unidas, as coisas continuam funcionando pelo que ele chamou de solidariedade orgânica, né? Ou seja, os laços que mantêm as pessoas unidas hoje são os da interdependência, ou seja, a gente depende uns dos outros, né? Por exemplo, pensem agora essa aula, né? Para a gente conseguir manter essa aula, já pararam para pensar de quantas pessoas a gente depende, né? A gente depende do pessoal da Copel, ou na verdade antes mesmo deles, né? Porque a Copel ela só distribui energia, não é ela não gera a energia, né? Então tem o pessoal lá na usina produzindo energia, tem o pessoal da Copel que vai distribuir essa energia até a nossa casa. Sei lá, a gente precisa ter água em casa, né? Para tomar banho, para cozinhar, para beber. Então a gente depende do pessoal da Sanepar, que faz a captação da água, faz o tratamento da água, faz a água chegar até a nossa casa. A gente precisa ter acesso à tecnologia, né? Então, imagina no caso de vocês precisaram que os pais de vocês comprassem computadores, que tenham acesso à internet, ou celulares, tablets, e por aí vai. Então, quando a gente pensa hoje numa coisa muito simples, como uma aula, a gente depende de muitas pessoas, né? Para que aquela aula possa acontecer, ou nesse momento essa aula possa acontecer. Se a gente quiser ir mais atrás ainda, né? A gente precisa de alguém que se dedicou a estudar informática, a desenvolver computadores, a desenvolver a internet, e por aí vai, né? Programas de computador, programadores, enfim. Então, qualquer coisa que a gente vai pensar na sociedade de hoje, segundo Durkheim, essa divisão do trabalho é muito complexa, tem muita gente fazendo muita coisa, e a gente depende dessas pessoas para se manter vivo. Porque, por exemplo, comida, né? Vocês imaginam, almoçaram antes de começar as aulas hoje à tarde. Para vocês almoçarem, né? Quantas pessoas precisaram produzir a comida que vocês se alimentaram, né? O agricultor, o cara que faz o veneno lá, que passa nas plantas para elas não serem comidas por pragas, a pessoa que transportou, que colheu, que transportou o alimento, né, da roça até a cidade, até o mercado, do mercado até a sua casa. Quanta coisa. Se você for buscar essa comida com um carro, sei lá, você precisa de combustível, você precisa de um veículo, você precisa de alguém que produzisse o combustível, o veículo, né? Enfim, percebe como é complexo, então? E, por outro lado, hoje em dia, sei lá, eu não faço ideia de como que se planta, por exemplo, imagino que vocês também não, né? A gente não tem ideia de como é ser um agricultor, né? Plantar, colher, saber o tempo certo de passar os venenos, saber o tempo certo da época de plantar, de colher, dos cuidados com a planta. A nossa roupa, né? A gente precisa de alguém para vestir a gente. A gente depende de alguém que faça o algodão, que plante o algodão, ou se for uma roupa de lã,
alguém que consiga, sei lá, que criou ovelhas para tirar lã. Então, tudo na nossa vida hoje a gente depende muito de outras pessoas para ter comida, para ter roupa, para ter internet, computador e por aí vai. Então, segundo o Durkheim, percebe como a gente é dependente hoje das outras pessoas? A gente depende de todo mundo para fazer quase tudo na nossa vida. Assim como, claro, as pessoas também dependem da gente, né? A gente mesmo aqui numa sala de aula. Só existe professor porque tem aluno, né? Tem alguém que está disposto a participar da aula, aprender alguma coisa. Por outro lado, só existe aluno também porque tem professor. Uma coisa está relacionada à outra. Não faz sentido uma aula sem aluno, não faz sentido uma aula sem professor, né? Então, percebam que, segundo o Durkheim, a sociedade de hoje, então, essa é a característica dela, né? Nós nos mantemos unidos hoje porque a gente depende mesmo. A nossa sobrevivência depende das outras pessoas. Para ter acesso, então, a tudo isso que eu vim numerando até aqui, né? Então, as sociedades industriais têm levado isso ao extremo, né? Cada vez mais, a divisão do trabalho é cada vez maior e leva, consequentemente, a gente a depender mais das outras pessoas, para tudo, né? Para cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, da nossa vestimenta, e por aí vai, assim como das outras pessoas precisam da gente, né? Se você falta ao trabalho, por exemplo, vai gerar um problemão para a empresa, né? Então, percebam, segundo Durkheim, então isso é solidariedade orgânica, ele chamou isso, né? Onde a gente vive numa sociedade moderna, tão complexa, tão diferente uns dos outros, porque a gente hoje precisa, a gente depende, né? No passado, as pessoas eram menos dependentes umas das outras, né? Elas se mantinham unidas, então, porque elas eram muito parecidas. E hoje em dia, no entanto, a gente é muito diferente, mas a gente, por outro lado, como a gente dividiu muito o trabalho, né, a gente se tornou muito dependente uns dos outros. Então, na medida que eu não sei mais plantar minha própria comida, na medida que eu não sei mais produzir minha própria roupa, na medida que eu não sei, enfim, produzir, no meu caso, eu uso óculos, então eu não sei fazer um óculos, eu preciso de um, mas eu não sei fazer um, né? Eu preciso que alguém que trabalhe com isso faça para mim. Então, perceba, essa é uma característica das sociedades modernas, então, segundo Durkheim. O trabalho é tão dividido, tão complexo, que nos tornou dependentes uns dos outros, né? A gente precisa, não é mais uma opção. A gente precisa uns dos outros para sobreviver. Então, isso seria uma característica das sociedades modernas, né? E segundo ele, esse tipo de união, né, uma união baseada na divisão do trabalho e na dependência que isso cria uns dos outros, seria o que ele chamou, então, de solidariedade orgânica, uma característica das sociedades modernas. E, claro, percebam que a linguagem do Durkheim, usar essas expressões, né, mecânica, orgânica, são expressões que ele buscou adaptar das ciências naturais, né, o que já existia a partir das ciências exatas, das ciências da natureza. Então isso tem que ficar claro, isso é importante, né? Já começa a mostrar um pouco sobre a obra do Durkheim e o que levou as pesquisas dele na área de sociologia, né?